eu queria convidar Adalberto para falar um pouco mais sobre a importância nossa do setor agrícola para gerar esse recurso para o município aqui. Eu gostaria de iniciar minha fala reiterando a fala de todos que me antecederam aqui e fazendo uma breve retrospectiva de uma reunião que ocorreu na terça-feira passada. Na terça-feira passada eu fui convidado para participar de uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável lá no prédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E quando eu cheguei naquela reunião, havia uma angústia por parte dos conselheiros com relação ao rumo do meio rural, do desenvolvimento rural sustentável de Novo Oriente de Minas. Havia ali também umas demandas que só o conselho, só os representantes da comunidade rural por si só não resolvia. E minha primeira pergunta ao conselho, aos representantes da zona rural ali reunida, eu perguntei: vocês estão discutindo isso para quem? E com quem? E para quem? Porque eu não estou vendo aqui nenhum representante do governo para ouvir vocês. Eu só estou vendo agricultor, lideranças falando para eles mesmos. Mas não é esses agricultores que têm a caneta na mão, que têm poder de solução. É o poder público. O CMDRS é composto, não é porque meia dúzia de lideranças ou de pessoas reuniram, olha, nós vamos querer fazer um conselho aqui para discutirmos melhorias para Novo Oriente. Não foi assim. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável é um órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo instituído por força de lei. Então esse conselho tem voz e poder para nortear o desenvolvimento rural sustentável do município. E quando eu vejo essa angústia, essa discussão, e a gente muitas vezes fala bonito e fica em reunião e não acontece algo concreto. E eu sou uma pessoa muito enfática quando eu digo reunião chata ninguém quer ir, reunião sem resultado ninguém quer ir, reunião que hoje nós discutimos a cor de minha camisa e semana que vem nós reunimos de novo para falar e avaliar a cor de minha camisa, sem resultado efetivo perde-se a credibilidade. É preciso ter resultado, é preciso mostrar para que estamos aqui, para que viemos. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável não é um conselho para reunir e lamentar as dificuldades mensalmente. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável é para nortear as políticas públicas voltadas para o homem do campo, o homem e a mulher. O campo gera emprego e renda. E por ele gerar emprego e renda, é que nós, lideranças, tanto da sociedade civil quanto do poder público, precisa ter uma atenção especial para o meio rural. E quando nós falamos de desenvolvimento rural sustentável, nós não estamos falando somente do café, nós não estamos falando somente do requeijão, do queijo. O desenvolvimento rural sustentável precisa ser pensado da infraestrutura, que é o patrulhamento, ao escoamento do produto. Não adianta, o vereador Doriedson sempre fala disso, e alguém, não sei se foi a Lenise, disse isso, e eu falava numa reunião com os vereadores, numa oportunidade que tive no Córrego do Ouro, eu dizia, não adianta o município brigar, correr atrás para o melhoramento genético da bovinocultura leiteira. Não adianta termos na nossa terra, no nosso quintal, uma vaca produzindo 40 quilos de leite por dia, com melhoramento FIV.
se esse produtor não tiver infraestrutura para escoar o produto dele. Não adianta nós investirmos na produção de abóbora, de café, de cacau, se nós não tivermos condições de dar suporte para o agricultor escoar esse produto. E é o conselho que tem essa função de fazer essa articulação. Aos conselheiros que estão aqui presentes, eu dizia na reunião passada que eu sentia a ausência do secretário de Agricultura naquela reunião. E antes de falar isso aqui, o que eu falei com vocês lá, eu disse para ele agora há pouco ali na cozinha. É preciso que a Secretaria de Agricultura assuma esse protagonismo nessa articulação, nessa construção de um plano municipal de desenvolvimento rural sustentável. É a Secretaria de Agricultura que é o protagonista. É o secretário que é o regente para conduzir essa orquestra. Porque senão toda hora que nós tivermos uma divergência, tivermos um problema, nós formos correr para o prefeito, nós formos correr para o vereador, para o secretário tal, isso deslegitima a autoridade do secretário de Agricultura, que é o maestro, que é o regente dessa orquestra. E o meio rural de Novo Oriente, de Minas, como os colegas que me antecederam, está evoluindo, está desenvolvendo. Agora, o conselho municipal, e quando eu digo conselho, eu estou dizendo 50% da sociedade civil, que é as lideranças, e 50% secretário do poder público. É preciso que esse conselho, que é o órgão, o espaço de debate, tenha um plano. Consiga reunir e construir um plano anual. É preciso que esse conselho reúna no final do ano para avaliar as ações que deram certo e aquilo que precisa ser repensadas. Senão nós vamos entrar ano e sair ano discutindo as mesmas mazelas sem resultados efetivos. Novo Oriente de Minas não é diferente da maioria dos municípios. Como o técnico da Emater diz, nós temos todas as condições. Tivemos chuva em abundância, solo fértil e um povo trabalhador. Então, o que está faltando? O que está faltando? Está faltando um olhar especial, está faltando diálogo, está faltando construirmos, sentarmos numa mesa e construirmos um plano com prioridade. Olhando para todas as áreas, da ponte, o patrulhamento, do agente de saúde, a cultura. Desenvolvimento rural sustentável é isso. O homem do campo também precisa ter lazer. A mulher do campo também precisa ter lazer. Então nós precisamos ter esse olhar especial. E quando, presidente, eu vejo vocês no Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável sofrendo, e a primeira discussão que todo mundo quer ouvir, o bendito caminhão do Pronaf. E para os mais novos aqui, eu não sou tão velho assim, eu presidi esse Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Eu fui secretário de Agricultura desse município. Eu fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Novo Oriente. Eu fui secretário de governo desse município. Então, quando eu falo, eu não estou falando do achismo. Eu estou falando de algo que eu conheço, em especial o meio rural. E quando nós entramos nesse caminhão, esse caminhão, presidente, ele já tirou minha paz e meu sono quando eu era presidente também. A diferença é que naquela época, e Dona Lourdes era compositora do conselho naquela época, e vereadora, e nós tínhamos, naquela época, quem era o prefeito era o saudoso Zé Jardim. Quantas vezes essa Câmara foi palco de brigas acaloradas aqui, entre mim e o Poder Executivo. Lula, que hoje pertence ao governo, está na Americaninha, naquela época secretário de Agricultura, meu amigo querido, mas quantas vezes Lula apanhava aqui, dó?
mas ao mesmo tempo nós conseguíamos dialogar. Zé Jardim, quando eu ligava para ele, xingava, ele desligava na minha cara. Me xingava tudo. Mas daí, 30 minutos, chegava Laércio, que era o motorista dele, para me buscar para um diálogo. Ou à noite, nós estávamos na pracinha, que a prefeitura era lá embaixo. Tinha um restaurante de Joãozinho naquela época, eu dizia que lá era o lugar da construção do diálogo. E a gente conseguiu fazer muita coisa. A gente conseguiu avançar muito no desenvolvimento rural sustentável. O Conselho e o Poder Executivo, naquela época, à frente era o senhor José Ferreira Jardim. E o que eu tenho percebido agora é que está tendo uma dificuldade de dialogar. E o espaço é de construção de diálogo, é de construção de consenso. Na reunião passada, eu recomendei aos conselheiros e ao presidente, dissolve esse conselho, todo mundo pede renúncia, renuncia. Primeiro como uma forma de protesto pela falta de diálogo. Segundo, porque talvez o poder público tenha tido dificuldade de dialogar com os atuais membros que compõem o conselho. Pois que notifica as comunidades e as instituições e pede para nomear, indicar novos conselheiros, que sejam os membros ou que sejam novos. Mas que o diálogo possa ser construído entre o conselho e o poder público. A argumentação naquela reunião é: nós não conseguimos, estamos tentando, já marcamos. Falei, cria-se uma comissão. Busque pessoas ligadas ao Poder Executivo. Naquela ocasião, diz, procura o secretário de obra, que tem uma abertura muito grande para o diálogo, está disponível a construir esse espaço. Então, vamos para a reunião dos vereadores. E aí agora chego nos senhores vereadores. Essa reunião, o pessoal estava discutindo para vir na reunião à noite. E minha sugestão e minha contribuição também naquela reunião foi, não. Convoque uma reunião de manhã e convide os vereadores. O conselho convida os vereadores e não vocês vão para a reunião à noite da Câmara. Por que a importância dos vereadores? E eu dizia agora há pouco na reunião, João Gilberto. É preciso que nesses momentos que tem essa dificuldade de diálogo, que a Câmara seja esse poder mediador. Que a Câmara tenha essa função de estabelecer esse diálogo com o Poder Executivo. E dizia para o secretário de Agricultura, nessas reuniões do Conselho, que seja uma resposta negativa ou positiva, ela tem que ser dada ao povo. O secretário, a função do agente público, do cargo comissionado, é ir para o enfrentamento. Benjamin. A função do agente público, que representa o Poder Executivo, é ir na reunião, que dá uma resposta negativa ou positiva. E eu brincava muito, eu dizia, a função do secretário é apanhar ou bater no lugar do prefeito. Ponto. O papel do secretário é filtrar problema, é arrumar solução, não é levar problema para o prefeito, não. É arrumar solução. E quando nós falamos aqui do desenvolvimento rural sustentável, lembre-se, o secretário de Agricultura, ele não tem que fazer, ele é o coordenador. Ele é o maestro. Aí eu gosto muito de falar de orquestra e coral. Um coral e uma orquestra tem vários instrumentos, e um coro tem várias vozes, e nessas vozes, masculina e feminina, nós dividimos isso em mais 6 naipes de vozes diferentes, e que todos vão cantar ao mesmo tempo, e nós vamos ter uma harmonia agradável aos ouvidos no final. Mas isso só é possível porque tem uma pessoa lá na frente que fica fazendo isso. Esse gesto não é qualquer gesto, são notas, são acordes, são ritmo. No poder público, o secretário tem essa função
de reger, de coordenar esse processo. Muitas vezes a discussão vai ser desagradável? É. Muitas vezes a gente vai escutar o que a gente não quer ouvir? Sim. O agricultor muitas vezes vai sair daqui chateado porque queria escutar o que ele gostaria e não foi possível? Sim. Mas é preciso construir esse diálogo. E o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que não é o caso aqui, mas em hipótese alguma, pode ser ou tornar-se um palanque eleitoral. E em hipótese alguma, as dificuldades do meio rural podem ser utilizadas como ferramentas para fazer politicagem. Nem por parte do Poder Executivo, nem por parte das lideranças que compõem esse conselho. O denominador comum, o objetivo comum das lideranças e do Poder Executivo deve ser um só: o desenvolvimento rural sustentável. E acredito que isso é o projeto do Conselho, presidente. E acredito também que esse seja o plano do prefeito de Novo Oriente de Minas. Mas é preciso dialogar. É preciso enfrentar as críticas dos dois lados. O meio rural, o agricultor, as instituições, é preciso participar. É preciso participar. Não basta ficarmos reclamando no nosso canto se nós não participarmos. Sinto a ausência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui. Sinto a ausência dos representantes de várias associações aqui. Sem isso é muito fácil nós descermos o borraio no Poder Executivo. Mas é preciso que as instituições que representam o meio rural também façam-se presente para dar a sua contribuição. O Conselho, é preciso, vereadores, presidente desse Conselho, é preciso que vocês atualizem a legislação que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. A lei do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável ela é de 2006. E quando eu falo do desenvolvimento rural sustentável e me adentro na questão de lei, e eu falo com muita intimidade, é porque cada artigo que está nela foi construído por mim, conduzido por mim naquela época. Mas nós estamos em 2025. As políticas públicas mudaram, as prioridades mudaram, a realidade mudou. Então é preciso o Poder Legislativo, juntamente com o Conselho, regido novamente pela Secretaria de Agricultura e a EMATER, atualiza essa lei. Essa lei está defasada. É 16 de agosto de 2006. Então nós temos quase 20 anos desatualizado. E aí, só para vocês entenderem do que eu estou falando, no artigo 2 da Lei 209, vai dizer o que compete ao Conselho. O desenvolvimento rural sustentável do município, assegurando a efetiva e legítima participação das comunidades nas discussões e elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Olha o plano. O município tem um plano. O município sentou para construir esse Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável? Ou nós estamos fazendo aleatoriamente? Então é preciso sentar e construir esse plano. Vamos embora lá. A inclusão, vereadora Ayandra, olha outra coisa interessante que compete ao Conselho. A inclusão dos objetivos e ações no Plano Municipal de Desenvolvimento Plurianual, PPA, na Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO. Olha o tanto de coisa que é competência do Conselho. Então é preciso, antes de mais nada, de ficarmos lamentando e discutindo, a gente entender. Estamos reunindo só por reunir? Temos um plano? Temos objetivos claros?
E quando eu digo objetivos claros, Luciano, quando eu digo objetivos claros, Charlene, Saulo, eu estou dizendo no âmbito do desenvolvimento rural sustentável. Eu estou dizendo objetivos claros de forma coletiva. É no coletivo, não é no individual. Não pode eu produzir isso e eu querer só para mim, Magnus constrói aquilo, ele quer só para ele. É preciso nós pensarmos num plano que engloba de forma coletiva. O caminhão do Pronaf está quebrado. Esse caminhão, na verdade, quando eu vejo a discussão, Charlie, Neném Rocha, Kai, Alain, quando eu vejo a discussão, João Jami, sobre um caminhão, Doriedson, que já está sucateado, já está na hora de aposentar, eu acho que a discussão teria que ser para a aquisição de um novo. E eu não estou vendo essa discussão. Eu estou vendo o município investindo na pecuária, eu estou vendo o município investindo no café, recentemente era em abóbora, e assim, que bom. Mas é preciso que o conselho, os órgãos que compõem o conselho e a administração comece a pensar na aquisição de uma frota nova. O caminhão do Pronaf ainda é útil. Na ausência de algo novo, ele resolve meio mundo. Mas é um caminhão já de idade avançada. É um caminhão que hoje vai gerar prejuízo mais que lucro, porque ele vai quebrar constantemente. E a administração vai só gastando. Talvez é um momento do Conselho, presidente, começar a pensar nessa demanda, junto com o prefeito, na possibilidade, através de emenda, Ayandra, ou de um projeto, ou de um financiamento para aquisição de um veículo ou dois para atender a demanda da agricultura familiar. Para encerrar a minha fala, o município tem também o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável é também instituído por lei. E lá nessa conta deveria ir doações, contribuições, por exemplo, o caminhão vai atender a alguém, o combustível que esse agricultor paga, deveria o município gerar uma guia e ir diretamente para essa conta. E dessa conta, o recurso ser utilizado para manutenção de infraestrutura rural. E aí, de forma que eu disse em uma oportunidade aqui, e o povo fica bravo quando eu falo isso aqui, o município de Novo Oriente de Minas, de 2021 até junho de 2025, recebeu do ICMS, que nós chamamos ICMS de produção de alimentos, R$1.611.633,34. R$1.611.633,34. Esse recurso é oriundo da Lei 14.030 de 2009, que dispõe sobre a distribuição das alíquotas do ICMS. E o ICMS é a arrecadação do Estado, depois destina-se isso para áreas temáticas. Mas aqui especificamente da produção de alimentos. Como é que esse recurso chega no município? Esse recurso chega no município porque o governo de Minas, porque tio Zema achou que no Novo Oriente o povo é bonito, tem esses adolescentes bonitos, essas meninas bonitas, esses meninos bonitos. Não. Esse recurso chega em virtude do trabalho que é feito pela Emater, juntamente com a Secretaria de Agricultura. E aí nós precisamos estudar uma questão lógica. Se o recurso diz é produção de alimento, para que vocês imaginam que esse recurso chega? Para o investimento na produção de alimentos. O município pode utilizar ele com outras coisas? Pode, não devia, mas pode.
Mas ele, em resumo da ópera, ele deveria ser utilizado para o fortalecimento da agricultura familiar, na construção de bancos de alimento, doações de semente e adubos, a contratação de técnico, a manutenção do caminhão ou maquinário, ou a aquisição de máquina. Então, é essa a finalidade do recurso. Quando eu falo aqui um valor global também, quando eu falo aqui de 1 milhão, ixi, nossa, nisso tudo, esse troço está com recorte nas redes sociais com menos de concha. Adalberto falou que o município de Novo Oriente está recebendo 1 milhão. Isso não é por mês. Nós estamos lembrando que isso é de 2021 até junho de 2025. É um recurso, isso dá em torno aí de 30 e poucos mil, 40 e poucos mil meses que o município recebe. Mas se nós investirmos isso na agricultura familiar, com certeza vamos ter uma transformação no meio rural. Então é preciso, para encerrar, presidente, é preciso que hoje nessa reunião as questões, os desafios sejam encarados não como picuinhas políticas, não como capricho político de A ou B, mas seja encarado tanto pelo Poder Executivo, quanto pela sociedade civil que compõe o Conselho, tão quanto pela Câmara, seja encarado como um espaço de construção. Construção de políticas públicas voltada para o homem e a mulher do campo. Seja construído um diálogo capaz de beneficiar o município. Porque quando nós afastamos, quando nós não conseguimos mais dialogar, quem paga o pato é quem? Quem paga o pato, gente? É o povo. É o povo que sofre. E quando a agricultura não tem suporte, o menino apanhou 15 anos, a cabeça dele já remete o quê? Vou para São Paulo. Vou para o Rio de Janeiro. Vou para Belo Horizonte. E aí ele que era trabalhador, isso tem exceções, só exemplificando. Em alguns casos, a pessoa era boa, até de igreja. Estava com a mãe, o pai e a avó na igreja todo domingo, era um bom menino. 2 anos depois ele chega falando gíria, fumando e aprontando. Então a agricultura tem essa função. Então hoje, nessa reunião, senhores vereadores, senhor secretário de Agricultura, Emater, presidente do CMDRS, eu recomendaria a vocês, e acredito que Clarim deve ter boas notícias para vocês, recomendaria a vocês construir uma comissão aqui para ir ante o Poder Executivo, fazer essa conversa no tete a tete. É preciso fazer isso, deixando de lado as dificuldades políticas. E eu, você, presidente, se de tudo o diálogo não imperar, mantém minha recomendação. Todo o conselho renuncia. Com a renúncia do conselho, ou o município se vê obrigado a fazer articulação para a construção de um novo conselho, ou ele começa a perder recursos de políticas públicas importantes para o município, a começar na merenda escolar, viu? Então é preciso fazer isso. Tenta o diálogo. Então, no mais, essa é a minha contribuição. Peço que leve com atenção e guarde no coração tudo o que eu falei aqui e coloque em prática saindo daqui, mas sem brigas políticas, mas em prol do desenvolvimento do município. No mais, meu bom dia.